A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. E como sempre dizemos, é sempre um prazer poder adentrar o seu lar, poder participar com você neste momento da Palavra de Deus. E eu já gostaria de estarmos lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra na carta à igreja que estava em Roma, no capítulo de número 8, no verso 28, onde a Palavra de Deus nos diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Queridos, essa passagem bíblica aqui, ela remonta para nós um sentimento talvez duplo. Talvez para mim e para você que servimos ao Senhor, nem tanto. Mas para aquele que tem uma dificuldade, às vezes, dessa compreensão, por conta da palavra mesmo, nós vemos que dizer que todas as causas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas podem pensar: bom, então o meu sofrimento, a minha dor, a minha dificuldade, eu nasci para sofrer, é normal. Não, jamais seria normal, porque Deus nos fez mais do que vencedores nele. Por isso, queridos, nós precisamos entender uma coisa, que todas as coisas contribuem, está dizendo o seguinte, que todas as coisas nos darão um final feliz com o Senhor. Mas não sou eu que vou explicar a você sobre isso, não sou eu que vou, nesta noite, comentar com você sobre isso. Nós temos aqui, mais uma vez conosco, o nosso pastor João Miranda. Seja bem-vindo, pastor. Jesus abençoe. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, pastor Pedro, de ter nos convidado a estar aqui, compartilhando esse momento aqui com o Serginho, nosso amigo, num momento tão importante, que é o momento onde vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. Amém. A autoridade certa para nos conduzir à vitória, né? Também quero enviar o meu abraço a todos os telespectadores. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus abençoe a tua família e que as promessas de Deus estejam sobre a tua vida e possa exercer em você o momento feliz de salvação na tua vida. É isso que nós precisamos. Amém. Glória a Deus, né? Pastor João, uma pergunta, como se diz, é uma pergunta que não quer calar, não é? Na década de 50, mais precisamente em 1954, nós percebemos que foi lançado um filme, na época do comediante Mazzaropi, e tinha um personagem que dizia sempre assim, que tudo é para melhorar. E ele sofria muito, ele passava por muitas dificuldades, mas ele dizia que aquilo era o contexto da vitória dele no final, ou seja, o sofrimento ia levar a ele a vitória, porque ele nasceu predestinado a passar por aquelas lutas e dificuldades. Então isso pode nos trazer uma questão dúbia, ou seja, um pensamento conjunto de que Deus criou uns para ser felizes e outros não. Quando na realidade a palavra que nós acabamos de ler, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. E eu gostaria realmente que o Senhor dissesse para nós a respeito desta passagem com que nós, às vezes, precisamos viver essa realidade.
Porque muitos estão vivendo isso como uma predestinação para o sofrimento ou uma predestinação para a vitória sempre. Eu creio que isso seja um pouco mais de fruto do que nós semeamos, mas o Senhor falará para nós, explicará para nós a respeito não só deste versículo, mas do que como nós devemos viver no contexto desta palavra. Esse texto ele nos traz um conforto muito grande, né? Até porque Paulo não fala de perfeição. Né? Paulo não fala assim, ele não fala assim, todas as coisas contribuem para aqueles que são perfeitos. Não, ele diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Né? Quando nós pegamos João 14, né? No versículo 15, Jesus fala que aqueles que me amam, me obedecem. Faz o que eu mando. Né? Então, ele tá falando, ele não está falando de perfeição. E a primeira coisa que nós temos que entender no texto é esse capítulo 8, que é o texto áureo desse tratado de Paulo, que é a carta aos Romanos, você já sabe que é um tratado, não é simplesmente uma carta. Né? Uhum. Ele é a carta aos Romanos, ele dá uma amplidade para a vida espiritual de todos nós, essa é uma coisa extraordinária. E Paulo, ele faz questão no capítulo 7, no contexto do texto, ele faz questão de dizer que ele era igual a todo mundo, e de dizer quando o pecado reinava sobre a vida dele. Ele chegou até a dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim, quer dizer, está sempre aqui. Entendeu? Então ele fala que quando o pecado ele age na vida do ser humano, né, o ser humano ele fica sendo escravo do pecado. Né? Aí ele fala, no capítulo 8, da liberdade. E você vai ver no versículo 1, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós percebemos isso, Paulo já está falando que a nossa liberdade está em Deus. Então a nossa vitória está em Deus. Nesse mesmo texto, né, você vai ver Paulo falando da aflição do mundo. A aflição não é só para mim, não é só para o pastor Pedro, não é só para o Sérgio, é para todos nós. Jesus ele foi muito enfático a falar sobre isso em João capítulo de número 16, versículo. Ele disse assim, olha, eu vos digo isso para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo tereis aflições. Você pode ver que no texto, logo na frente, no 31, ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é, se Deus está ao meu favor, pode acontecer o que acontecer. Pode passar o que passar na minha vida. Porque no mundo nós vamos ter essa trajetória aqui, nós vamos ter realmente problema. Mas se nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus. Aqui, Paulo está falando para aqueles que dão crédito, para aqueles que ouvem a palavra, para aqueles que praticam a palavra de Deus. Aí está falando que as circunstâncias que acontecem na tua vida, que parece que é tão ruim, vai contribuir. Você vai ver Paulo em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo 7 em diante, né, quando ele fala, no capítulo 2, ele fala daquela visão, né, que ele teve, viu coisas inefáveis, que o homem não é disso contar. E quando ele fala que tinha um espinho na carne, você vai ver que quando Jesus fala com ele assim, a minha graça te basta, isto é, você vai ter essa fraqueza. Ele diz, a minha graça te basta por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí o que Paulo fala? Aí eu me gloriei na fraqueza. Por quê? Por que eu me gloriei na fraqueza? Olha o que ele está dizendo. Eu me gloriei na fraqueza, que agora, eu reconhecendo isso, Deus pode trabalhar na minha fraqueza. A minha fraqueza deixa de ser um mal para ser um bem. Sabe por quê? Eu vou receber a graça de Deus e Ele vai me fortalecer. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida, quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, o resultado não vai ser
negativo, ele vai ser um resultado positivo. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento propício para falar sobre isso, que é o problema da pandemia, não é? Muitas pessoas, as pessoas que amam Deus vão sair melhor disso aqui. Não é? Você vai dizer para mim assim, pastor, mas tem gente que serve a Deus que vai partir, vai viver melhor. Ou não? A Bíblia diz que aqueles que ouvem a minha palavra e creem naquele que me enviou, ele tem o quê? A vida eterna. Uma vida eternamente com Deus. Então, vai ser melhor para ele, tá? Não estou dizendo aqui que você, eu quero morrer, eu preciso. Não estou dizendo isso. Mas se isso acontecer, eu não estou dizendo aqui, olha, vai ser obrigatório, vai ser obrigatório acontecer um problema. Não estou dizendo isso. Ou uma enfermidade, uma coisa, eu quero dizer para você. Se você ama Deus, se você obedece a Deus, o que acontecer com você, não desanima, porque vai contribuir para bem. Então, nesse caso, pastor, a gente entende que, então, realmente, se nós entendermos não o contexto daquele filme onde aquele ator sempre dizia, né, que tudo é para melhorar, o contexto está dizendo o seguinte, que tudo realmente é para o nosso bem, ou seja, se alguma coisa passamos, se alguma luta temos travado nos últimos dias ou na nossa vida, não significa que Deus nos escolheu para o sofrimento. Deus nos escolheu realmente para uma grande vitória. E uma coisa que me chama a atenção, pastor, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós e para os nossos telespectadores, é com relação a esse sentimento aqui, que diz o seguinte, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui tem uma condicional, sim, tem uma condicional para aqueles que amam a Deus. Mas para aqueles que amam a Deus, não como uma barganha. Olha, você tem que amar a Deus para você ser feliz e vitorioso. Não. O amar a Deus nos traz o resultado de ser feliz e vitorioso. Seria esse o contexto? Por quê? Porque qual é o nosso maior bem? É Deus ou não? Qual é o nosso maior bem? Fala para mim. Se ele é o Criador, se ele é o dono, e se ele está em todo. Qual é o nosso maior bem? Então, tudo que há em mim, diz o salmista no Salmo 103, né? Tudo que há em mim. Bendiga, né? Então, qual é o maior bem que você tem? É Deus. É por isso que todas as coisas contribuem. Sabe por quê? A primeira coisa que você aprende quando acontece uma coisa na sua vida, que você não é diferente de ninguém. É uma grande verdade, né? Tá. Às vezes, eu tenho um ditado que eu sempre digo, que o meu pai dizia, que as pessoas que se acham se perdem. Porque não existe diferença entre o ser humano. Compreendo. Não existe. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Então, quando as coisas acontecem na vida da gente, se você ama a Deus, é como uma tempestade, depois o tempo vai limpar. Você não tenha dúvida para isso. Não tenha dúvida para isso. Eu não gosto de falar da minha vida. Por quê? Porque isso não me faz... Tudo que aconteceu na minha vida não me faz nem melhor nem pior do que ninguém. Compreendo. Tá? Então, você sabe que eu fiz 51 anos de casado. Né? Sim, e quero até parabenizá-lo, né? Ao nosso pastor e a sua esposa. 51 anos de matrimônio, 51 anos. Quando nós casamos há 51 anos atrás, nós não tínhamos ideia que nós íamos passar. Não tínhamos ideia. A gente só pensava em coisas boas. Ninguém está preparado para o casamento, eu sempre falo isso. Eu falo que todos nós somos mal formados formando gente, né? Eu casei com 20 anos. Mas eu quero dizer para você que Deus, eu falei que Deus é o maior bem que você tem. Se você tem Deus, em qualquer momento você vai estar bem, você não tenha dúvida disso. E na nossa trajetória da vida passou muitas coisas muito... No momento seria muito terrível. Por exemplo, quando meu filho sofreu um acidente e morreu, em 81. Um momento difícil, né, pastor? Eu confesso para você que quando aconteceu, eu queria respirar e não podia. Compreendo. Eu queria respirar, pastor Pedro. Eu queria pelo menos respirar, eu não podia.
Desculpa, eu estou emocionado aqui. Não, pastor. Não é porque que eu falo sempre que a gente não perde as pessoas que vão embora, a gente ganha quando chega. Ele tinha 11 anos e meio. Deus me deu ele 11 anos e meio. Na hora que ele partiu, eu não entendi isso. Só que teve uma coisa, eu estava na igreja, e eu tive o apoio da igreja, dos irmãos, eu tive o carinho, né? E ali eu pude aprender muita coisa. Interessante que quando aconteceu a coisa, eu fui para a Bíblia, eu era novo, eu tinha 31 anos de idade, eu era novo. E estava muito empolgado na igreja, e essa empolgação que eu tinha na igreja, eu comecei a estudar na Bíblia sobre Daniel e Apocalipse, eu queria saber. Hoje eu cuido mais da vida cristã do que da área escatológica. Porque não adianta nada eu entender tudo de escatologia e não ter uma vida cristã. Não adianta. Que aí não vai chegar lá, né? Não adianta. É verdade. Então, mas na época eu queria saber sobre a morte, eu queria saber sobre a eternidade, eu queria saber o que ia acontecer. Estudei sobre os 8 passos da igreja na eternidade, estudei tudo isso. E eu passava o sábado todo estudando, e essa coisa. Eu peguei uma comunhão muito grande com Deus, você sabe o que é isso? Por mais difícil que possa parecer, não é, pastor? Mas esta foi uma causa que contribuiu para vamos chamar assim, de uma afinidade maior do Senhor para com Deus. Não é? Um crescimento espiritual, uma intimidade maior. Eu não digo só uma dependência, mas uma reciprocidade em buscar em Deus, não só o conforto, mas as respostas para uma alma que naquele momento estava passando uma grande aflição. Ou seja, né? Quando acontece uma coisa dessa, tem pessoas que a ilusão na vida dele, ele vai para o alcoolismo. Entendeu? Ele desiste, a esperança vai embora. Eu não. Eu queria saber. Desculpa. Não, pastor, por favor, fique à vontade. Me desculpa, eu estou emocionado. Eu queria saber o que é viver com Deus. O que é estar com Deus, o que é uma eternidade com Deus. E a partir dali, para você ter uma ideia, quantas vezes eu e Deus num quarto, eu e Deus. Né? Teve uma vez, eu nunca vou esquecer, que o Mário Erdi, que hoje, não sei se ele vai estar ouvindo esse programa, ele chegou lá em casa e ele ficou comigo, porque eu entrei no quarto, era 9 horas, e saí, era 00:05, o almoço foi no quarto, a janta foi no quarto, eu estudando sobre a Bíblia. E isso me deu uma aproximação de Deus. Compreendo. E você sabe de uma coisa? O fato que aconteceu na mesma época que as pessoas da família se desiludiram e entraram no alcoolismo, eu me aproximei de Deus. E não me aproximar de Deus não me tornou melhor do que ninguém, mas me tornou um homem com uma relação melhor com Deus. Porque tem 2 coisas que te levam à relação com Deus. Primeiro a palavra, segundo a oração. E foram 2 coisas que passaram a fazer parte integrante da trajetória e da vida do irmão, né? E diga-se de passagem até os dias de hoje. Não é verdade? E aí, eu vou te falar uma coisa para você, foi como virar a página. É aquilo que Jesus falou. Né? Jesus falou, quem quiser vir a mim, primeiro negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Negar. E aí, eu aprendi que eu tinha que negar a mim mesmo. Aí eu tinha que ser o melhor marido aí do que eu era. Eu tinha que ser o melhor pai. Eu tinha que ser o melhor filho. E sabe qual foi o resultado? Não sou perfeito como ninguém, mas sou pastor. Amém. E eu entendi que para mim ser pastor na igreja, eu tenho que ser primeiro pastor da minha esposa, pastor dos meus filhos. Você vai dizer para mim, pastor, isso aconteceu, você gostou? Não, não gostei. Quando aconteceu, foi terrível, não foi fácil, mas contribuiu. Eu nunca seria, eu não sou nada hoje, mas eu nunca seria o pouco que eu sou, eu nunca seria se não tivesse acontecido isso. Eu não perdi o meu filho. Na época, Deus tirou, Deus não tira nada de ninguém. Deus só te dá. Amém. É a coisa que aconteceu na minha vida, tá? E contribuiu para a minha vida, contribuiu para a vida da minha família. Amém. Queridos, você pode perceber que o nosso pastor, ele está nos relatando um período da sua vida
aonde poderíamos tentar até desenhar um gráfico, né? Houve o casamento, que agora tem 51 anos de pura bênção, não é? Mas houve momentos também de dificuldade. Eu tenho certeza que por muitas vezes na sua casa, na sua vida, há momentos também de dificuldades, momentos de lutas, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é tão fiel, porque realmente ela diz aqui que tudo coopera. Cooperou na vida do nosso pastor, tem cooperado pela simplicidade do nosso pastor, pelo posicionamento que ele tem acerca dele mesmo em se exaltar em alguma coisa. Ele diz que não cresceu tanto, ou melhor, o que ele é hoje, que acredita nada ser no sentido pessoal, mas espiritual, com certeza, e aí vai abranger também o pessoal. O pastor hoje é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, é aquele que nos diz com muito bom humor, cuidado e carinho como nós devemos proceder. Então, eu vejo, pastor, que tudo isso realmente contribuiu e vem contribuindo para o bem da igreja do Senhor. Aí essa condicional, aqueles que amam a Deus, não está no contexto de uma barganha. E como já dissemos, está no contexto de um resultado. Resultado daquilo que Deus escolhe para a minha vida e para a sua vida. Deus está sempre cuidando de nós. Deus está sempre cuidando da nossa vida, nos dando a condição de conhecê-lo mais. Deus não criou um mecanismo para que você sofra, para que você aí o busque. Não. Deus, tudo que ele fez na criação, ele mesmo diz, não é? Que tudo era muito bom. Ou seja, ele dá uma qualificação para a criação. Para quê? Para que o homem vivesse em paz. E essa paz, né, pastor? Por muitas vezes, ela não acontece no tempo pleno da nossa vida. Porém, é nos momentos de guerra que nós conhecemos quem é o nosso general. Não é verdade? Essa paz não é uma paz horizontal, é uma paz na vertical. Amém. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então é o seguinte, Amém. é uma paz que independe muito daquilo que está acontecendo à sua volta. Depende do seu relacionamento estreito com Deus. Quero deixar bem claro que isso aqui não me fez mal, tá? Não me fez mal. Só fez eu reconhecer que eu sou igual a todo mundo. E que acima de toda dificuldade, né, existe um Deus que Deus cuida. que eu tenho que obedecer. É verdade. Eu tenho que procurar obedecer. Né? Você nunca ninguém, eu costumo dizer que se existisse alguém perfeito, pastor Pedro, ia procurar alguém perfeito para casar, tá certo? E não seria nenhum de nós aqui. Com certeza que não. Todos nós somos iguaizinhos. Amém. Né? Portanto, eu tenho um slogan que eu falo muito. Nunca critique quem erra. Nunca. Também nunca concorde com o erro. Mas mostra para ele o caminho. Amém. Ajuda ele a sair. É só isso, mais nada. Quando nós amamos a Deus, não existe dificuldade nenhuma que vai te parar. Não existe dificuldade nenhuma que vai parar. Porque a vida, eu já falei isso muitas vezes, ela não tem novidade, ela tem continuidade. Não é? E como acontecem coisas boas na tua vida, que não é novidade, é continuidade, existem as coisas ruins que acontecem na tua vida. Né? Se eu for aqui formular os 51 anos da minha vida, nossa... Né? Aí você vai falar com a irmã de Meia, e aí, irmã de Meia? Fala, aguentar esse homem 51 anos não é fácil, não. Né? Aí eu vou dizer para ela assim, faço minhas suas palavras. Sempre com bom humor, né, mas pastor? tem uma coisa muito legal na vida. Somos cheios, nós temos defeitos, tem então isso. Mas se nós nos unir a Deus, se nos amar, tira toda a diferença. Amém. E aí vai haver paz e tranquilidade. E você vai continuar. E uma coisa eu sei, tudo vai contribuir, porque as situações, nós aprendemos com aquilo que acontece na nossa vida. E aprendemos uma coisa, que Deus está aqui, ó, acima de tudo. Amém. Queridos, o nosso programa passa muito rápido, né? Rápido porque a gente entende que a palavra de Deus, ela sempre é gostosa de se ouvir, e acabamos de ver aqui, né, assistir esse programa, não vou chamar de um breve testemunho acerca da trajetória da vida do nosso pastor,
que hoje está aqui. Você que conhece o nosso pastor João Miranda, você que sabe de como Deus tem usado na sua obra, quanto ele é uma pessoa importante para a nossa trajetória, para o nosso aconselhamento, você talvez não tivesse noção, né, de que a vida de um pastor também ela é seguida, né, por momentos de dificuldades e de alegria. Mas a gente sempre deve saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero orar por você. Eu quero, neste momento, falar com Deus acerca da sua vida. Quero falar com Deus acerca de tudo aquilo que você precisa e que você acredite que o momento que talvez você esteja vivendo é o momento do qual Deus não escolheu para o seu sofrimento, mas para o seu aperfeiçoamento. Se está alguma coisa acontecendo, se alguma dificuldade você está passando, se alguma luta nesse período em que estamos vivendo, ou em todos os outros períodos que já passamos também, olhe só para uma coisa: até aqui você tem vencido, porque a palavra de Deus diz que até aqui nos ajudou o Senhor. O pastor João Miranda vai estar orando por nós, nos abençoando sua casa, seu lar, e nos despedindo neste programa. E até o próximo programa, Momentos com Deus. Oremos ao Senhor. Pastor João. Obrigado. Desculpa aí as minhas emoções. Fico um pouco emocionado, porque não tem coisa melhor do que você sentir a graça de Deus na sua vida. Amém. Não tem coisa melhor. Deus, nós te amamos. Sim, meu Deus. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Sim, meu Pai. Obrigado, Deus. É muito bom, Senhor. Mas muito bom mesmo. Sentir a tua presença e, Senhor, está vivo, Senhor. Muito obrigado. E também muito bom saber que aquelas pessoas que nós amamos também estão vivendo. Estão vivendo também na sua presença. E agora eu gostaria de pedir uma bênção toda especial para todos os telespectadores. Que Deus, que tu possa, Senhor, abençoar a vida de cada um deles. Que eles nunca precisem correr atrás das tuas promessas, mas que as tuas promessas de bênção estejam sobre a vida de cada um. Abençoa. Cuida poderosamente, Senhor, abençoando e orientando, e que cada dia mais reconhecemos uma coisa: que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o Deus que nos traz paz, alegria, amor, prosperidade, saúde e esperança. Te amamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém.